Olá, boa noite. Que bom ter você aqui. Eu sei que para muitos, uma simples boa noite já pode vir acompanhada de um leve frio na barriga, especialmente se o resto da noite envolver uma roda de conversa, um evento social ou até mesmo um encontro virtual com pessoas menos conhecidas. Se você é uma pessoa introvertida, provavelmente já sentiu aquela pressão silenciosa em uma roda de conversa. Sabe aquela sensação estranha de que todos os outros estão falando de forma tão natural, tão espontânea, enquanto você ali no canto está elaborando mentalmente cada frase? Você pesa cada palavra. Pensa no tom, no momento certo, e quando finalmente se sente pronto para dizer algo, o assunto já mudou completamente. Pior do que isso, às vezes você nem tenta, porque acredita, lá no fundo, que não tem nada de interessante para acrescentar, que seu jeito calmo, seu silêncio, sua timidez ou sua reserva são de alguma forma um defeito. E já ouviu ou disse para si mesmo frases como: "Eu não sou bom de papo, as pessoas perdem o interesse em mim", ou "Se eu falasse mais, talvez fosse mais querida". Pois eu quero parar você aqui. Deixe-me te contar um segredo. Ser interessante em conversas não tem nada a ver com falar sem parar, contar histórias bombásticas ou ser o centro das atenções. Na verdade, o introvertido tem uma vantagem enorme que poucos percebem. E é exatamente isso que vamos explorar juntos agora. Primeiro, vamos desconstruir um mito. Muita gente acha que para ser interessante é preciso ser extrovertido, expansivo, engraçado o tempo todo, quase um artista de palco. Isso é um erro, e é um erro que machuca, porque faz com que introvertidos tentem se encaixar em um molde que não é o deles. Pense por um instante nas pessoas mais marcantes que você já conheceu. Não as mais populares ou as mais barulhentas, as mais marcantes. Muitas vezes, não eram as que mais falavam, mas sim aquelas que faziam você se sentir ouvido, compreendido e especial. Aquelas que, quando você falava, realmente prestavam atenção, que não olhavam para o celular, que não cortavam sua fala. E adivinhe, isso é um superpoder do introvertido. Por quê? Porque o introvertido naturalmente observa mais, escuta com mais atenção e pensa antes de falar. Você não está ali disputando tempo de fala. Você está ali tentando entender. Em um mundo onde a maioria das pessoas apenas espera a sua vez de falar, alguém que genuinamente escuta se torna raro. E sim, isso é extremamente interessante. Agora, como colocar isso em prática? Vamos ao primeiro pilar prático, a escuta ativa de alto valor. Atenção, escuta ativa não é ficar calado enquanto o outro fala, igual a uma estátua. Escuta ativa é demonstrar com pequenos sinais que você está ali, presente, processando o que está sendo dito. Como fazer isso sendo introvertido? Você não precisa inventar uma história incrível. Basta usar pequenas frases de engajamento. Por exemplo, quando alguém terminar uma ideia, em vez de apenas acenar com a cabeça, tente dizer algo como: "Nossa, isso me fez pensar em uma outra perspectiva", ou "Interessante. Então, se eu entendi bem, o que você está dizendo é que..." ou "Nunca tinha parado para ver por esse ângulo." Pode dar mais um exemplo? Essas frases são curtas, simples e poderosas. Elas mostram que você processou a informação. E mais, você dá à pessoa a sensação de que ela foi realmente ouvida. Outra técnica ainda mais poderosa: faça perguntas abertas. Perguntas que começam com "como?", "por quê?" ou "o que te levou a..." Perceba a diferença. Se alguém diz que viajou para a praia, não pergunte "estava quente?", porque isso fecha a conversa. Pergunte "o que mais te marcou naquela viagem?" ou "como você se sentiu ao ver o mar depois de tanto tempo?" Você está convidando a pessoa a compartilhar uma história, uma emoção, uma memória. E para o introvertido, isso é maravilhoso, porque tira o peso de você ter que falar muito. Você se torna um maestro da conversa, sem precisar tocar todos os instrumentos. O segundo pilar é o preparo silencioso. Uma das maiores ansiedades do introvertido é ser pego de surpresa com um assunto que não domina. A boa notícia: você pode se preparar de forma leve, natural e quase invisível. Antes de um evento social, ou até mesmo no início do dia, escolha 3 tópicos que você realmente gosta. Pode ser um filme que viu e que mexeu com você, um artigo interessante que leu sobre um tema curioso, ou um hobby silencioso, como jardinagem, desenho, xadrez, fotografia ou violão. Você não precisa forçar esses assuntos, apenas tenha-os na manga. Se a conversa chegar perto, você pode dizer naturalmente: "Falando nisso, eu li algo curioso outro dia sobre isso." E aí você compartilha apenas uma frase, não um monólogo, uma frase instigante. Por exemplo, li que o cérebro humano processa melhor as ideias quando a gente caminha devagar. Você já sentiu isso? Isso gera curiosidade. E o melhor, você está falando de algo que domina, então o medo de errar diminui. Outra dica de ouro: tenha 3 perguntas coringas que funcionam em qualquer contexto. Por exemplo, o que tem te animado ultimamente? Ou, se você tivesse um dia inteiro só para você, sem obrigações, como seria? Ou, qual foi a última coisa que te fez rir de verdade? Essas perguntas quebram o gelo de forma profunda e fazem você parecer alguém sensível, atento e interessante. E acredite, isso fascina as pessoas.
O terceiro pilar é o uso da vulnerabilidade estratégica. O introvertido muitas vezes tenta se proteger, falando pouco para não se expor. Isso é compreensível, mas um pequeno detalhe pessoal, uma pequena abertura, faz maravilhas. Não precisa contar sua vida inteira, basta um detalhe genuíno. Por exemplo, se a conversa é sobre desafios no trabalho, você pode dizer: eu também me sinto assim às vezes, especialmente quando preciso falar em público. Ainda fico nervoso, viu? Você também? Pronto, isso não é fraqueza, isso é conexão. As pessoas se lembram de quem as tocou, não de quem as impressionou. E você, introvertido, tem uma capacidade imensa de tocar os outros, porque sente o que é real. Você percebe nuances que os extrovertidos apressados nem enxergam. Use isso a seu favor. Compartilhe uma observação inusitada que você fez no caminho para o encontro. Hoje, vindo para cá, reparei num casal de idosos na padaria. Eles pediram o mesmo pão de sempre, sem nem olhar o cardápio. Achei lindo esse tipo de intimidade silenciosa. Você já reparou em coisas assim? Veja que beleza. Você não falou de si mesmo diretamente, mas mostrou sua alma observadora. Isso é profundamente interessante. Agora um ponto crucial: o ritmo. O introvertido costuma achar que precisa preencher todos os silêncios, que cada pausa é um fracasso. Não é verdade. O silêncio, quando confortável, é sinal de intimidade. É sinal de que ninguém está desesperado para fugir dali. Em uma conversa, se você terminou de falar e a pessoa está pensando, não se desespere. Aguarde. Respire. Você pode até usar esse momento para olhar nos olhos da pessoa com um pequeno sorriso. Esse gesto vale mais do que 10 frases ditas às pressas. Outra dica prática: a regra dos 20 segundos. Tente não falar por mais de 20 segundos seguidos, a menos que a pessoa tenha pedido uma explicação longa. 20 segundos é tempo suficiente para contar um fato curioso, dar uma opinião ou fazer uma pergunta. Depois disso, devolva a bola. Mas o que você acha disso? Ou, não sei se fez sentido para você. Isso mantém a conversa como uma dança de ida e volta, não como uma apresentação solo. E se você ficar sem assunto? Isso acontece com todos, mesmo os extrovertidos mais treinados. A diferença é que o introvertido pode usar isso como uma oportunidade para mostrar autenticidade. Não finja que ouviu algo. Não force uma resposta genérica. Simplesmente diga: sabe, esse é um tema que eu nunca pensei muito. Me conta mais sobre o que te fascina nisso. Ou então, estou tentando lembrar de algo parecido que vivi, mas minha mente agora só pensa em café. Você também é assim? Humor leve e honestidade desarmam qualquer tensão. O pior que pode acontecer é a pessoa rir junto e o assunto fluir naturalmente para algo mais leve. E o melhor, você quebrou a expectativa de perfeição. Lembre-se também da linguagem corporal. Sua voz silenciosa. Antes mesmo de você abrir a boca, seus gestos já estão conversando. Como introvertido, você pode usar isso a seu favor. Mantenha os braços abertos, não cruzados. Incline levemente o corpo em direção à pessoa. E o mais importante, o contato visual. Não precisa ser um olhar fixo e intimidador. Um olhar calmo, que pausa às vezes para olhar para o lado, depois retorna. Isso passa a mensagem de que você está focado, mas não agressivo. Combine isso com acenos leves de cabeça, enquanto a outra pessoa fala. Pronto, você já está projetando interesse sem dizer uma palavra, e as pessoas interpretam isso como carisma silencioso. Outra estratégia valiosa é se apoiar no ambiente. Se a conversa estiver em um grupo grande e você se sentir sobrecarregado, não se force a participar de tudo. Você não é obrigado a brilhar no meio de 12 pessoas tagarelando ao mesmo tempo. Escolha uma pessoa. A conversa em dupla é o território sagrado do introvertido. Afaste-se um pouco do centro da roda e converse com alguém que também pareça mais reservada. Ali, você pode brilhar. Sem pressão, sem plateia. E não tenha medo de dizer: grupos grandes me deixam um pouco disperso. Prefiro conversas mais calmas. E você? Isso é tão honesto que a outra pessoa provavelmente vai suspirar de alívio e agradecer internamente por encontrar alguém que também prefere profundidade a volume. Por fim, quero que você internalize uma verdade. Ser interessante não é sobre quantidade de palavras, mas sobre impacto. Uma pessoa que fala pouco, mas quando fala, diz algo que ressoa, que ecoa, que faz o outro pensar. Essa pessoa é inesquecível. Você não precisa mudar sua essência. Você precisa, sim, aprender a traduzir sua riqueza interior em pequenas pérolas na conversa. Comece devagar. Amanhã, em uma interação simples, com o caixa do supermercado, com um vizinho no elevador, com um colega de trabalho, aplique uma única técnica. Faça uma pergunta aberta, genuína. Ou compartilhe uma observação sincera sobre algo que viu. Ou simplesmente escute de verdade e diga: entendi, isso faz sentido. Só uma. E observe a reação. Você vai perceber que as pessoas se abrem mais do que você imagina. E cada pequeno sucesso vai construir, tijolo por tijolo, a sua confiança. Portanto, da próxima vez que pensar que seu silêncio é um problema, lembre-se, ele é apenas um espaço em branco. E no mundo barulhento, cheio de opiniões, alertas e notificações, quem oferece silêncio e presença de verdade está oferecendo um presente raro. Você não precisa ser o mais falante da sala, você precisa ser o mais presente. E isso, meu amigo introvertido, é infinitamente mais interessante do que qualquer discurso ensaiado. Boa noite e boas conversas.